legal da cidade, que você tinha me perguntado também, é isso que a gente não conhece a cidade direito, né? Então, a gente vai descobrindo as coisas, né? Às vezes a gente se acomoda um pouco em alguma coisa que... num lugar que é mais confortável pra gente, mas São Paulo é infinito, né? Eu sou completamente perdido aqui, então eu tô conhecendo coisas todo dia. Vou colocar aqui do lado do carro, aqui assim, ó. Consegue virar? Beleza. A gente pode encostar aqui mesmo. Porque o meu trabalho, ele é uma forma de concreto armado. Eu utilizo dessas madeiras que eu recolho de construção civil para recriar o trabalho que é feito ali. De uma maneira mais lúdica e mais livre, mas basicamente são caixas de madeira, cada uma num formato, mas que elas são preenchidas de concreto. E o contexto todo da armação são esses vergalhões que passam dentro das formas para quando eles sacarem as formas, quando elas forem desformadas, o vergalhão ela estrutura o cimento que está envolto nela. Quando eu tinha 13, 14 anos, eu mudei para Moema, depois Brooklyn, então eu fiquei meio que por esse pedaço aqui, que até é próximo aqui do ateliê. Me locomovia para o centro, conseguia entender um pouco mais da cidade, não era uma coisa mais fechada no bairro. Foi um choque de realidade. O centro é essa loucura toda que é o interessante da coisa. Tem esse lado bom, tem o lado que a gente está vendo numa época difícil, assim, tem muita gente na rua, mora perto da Cracolândia, então é um convívio diário com situações que eu não convivia antes. Em
Em relação ao meu trabalho, ele começou, eu acho que eu entendo as referências mais na minha época de adolescência, que foi quando eu estava cursando colegial e comecei a me interessar por grafite mesmo. Então, acho que eu comecei a desenvolver um olhar mais artístico nessa época e desenvolver interesse também. Eu cabulava a aula mesmo para ir grafitar, então no horário do colégio eu saía para grafitar e era meio que o momento que eu tava com esse pessoal da escola. Muitas coisas eram meio rápidas, meio ilegais, mas muitas coisas a gente pedia autorização e quando era uma coisa um pouco mais demorada e levava um portfólio, meio... Continuo fazendo isso até hoje para pedir material, assim, eu vou numa construção, levo um portfólio, pô, então eu faço esse trabalho, posso pegar umas madeiras, posso pegar alguma coisa, mas lá era... E tinha gente que topava, assim, era horrível o meu grafite, mas tinha gente que falava, meu, pinta aí. Eu fiz uma faculdade de artes plásticas. Durante essa época de faculdade de experimentação, eu fazia muita intervenção urbana, então eu não precisava de uma legitimação de um circuito artístico, porque eu atuava na rua, então eu não dependia de um crítico, curador ou galerista. No momento que eu me formei, que foi em 2006, a gente estava num momento bom. A gente estava no momento do governo Lula, que tinham vários incentivos para a área da cultura, então acho que isso me ajudou bastante como um momento de transformação, assim, de imersão nesse circuito. Eu digo que o meu trabalho ele demorou um pouco, porque demora mesmo, assim, até você saber o que você está fazendo, até você entender seu próprio trabalho, até as pessoas verem seu trabalho. Então, você não consegue nada se você não mostra o trabalho. E aí, para o seu trabalho, existe um percurso aí, né? Para bancar o meu trabalho, eu trabalhava como montador, assistente. Isso foi pós-faculdade. Então, eu tentei sempre ganhar dinheiro dentro das artes plásticas para estar em contato, para conhecer e entender como que funciona isso. E era um dinheiro que rolava, assim, de viver. Era um dinheiro que não era muito, mas eu conseguia pagar meu espaço no ateliê e fazer meu trabalho. É uma coisa desgastante, porque você trabalha, sei lá, 8 horas fazendo uma montagem, depois você vai para o ateliê e fica mais... Aí você tem que fazer o seu, aí você tem que tirar energia de algum lugar para fazer o seu. Monta a mesa aqui no centro. Calma aí, já vamos colocar os ganchos. Tem gancho lá, não? Tem. Você já marcou os fundos? Não, vou marcar agora. A gente coloca na posição e vê. Bom, essas aqui elas são umas esculturas de escala menor, que representa bem o meu trabalho. Essa daqui ela chama Para-Raio, é uma escultura que eu utilizei no CCBB de São Paulo e foi uma das primeiras vezes que eu utilizei o metal. São peças que elas vão encaixando no trabalho e muitas vezes elas direcionam o trabalho. Então, eu tenho um super controle da madeira e do concreto, mas às vezes eu não parto do zero, às vezes eu parto de uma outra coisa que eu acho, falo assim, pô, isso daqui funciona para eu começar um trabalho a partir disso. Então, às vezes o trabalho ele tem esse start de alguma coisa que eu acho na rua, ou de uma peça de um ferro velho, ou qualquer coisa. Então, às vezes não é totalmente controlado por mim. Acho que o acaso também ele entra muito no processo do trabalho.
Então, como eu disse antes, eu tenho que deixar o processo bem aparente. Se a gente chegar de perto aqui numa peça, você vê que tem todas as marcas de tudo que eu fiz sobre essas peças, além do desgaste natural delas das outras construções. Tem questões que o trabalho vai colocando para você que é a beleza do trabalho, né? Você se aprofundar, independente do artista estar ali te falando o que eu fiz, sabe? Ou você lê um texto de um curador. Assim, não, você entrar através do que o trabalho te proporciona, né? Mas eu gosto dessa coisa de me movimentar do trabalho, me forçar a seguir os desejos dele, né? Esse daqui é um projeto da exposição que eu estou armando lá para o Museu Nacional da República, em Brasília. Ele é um museu que é uma oca, então essa é uma tentativa de maquete, é um esquema meio para eu tentar entender como que as obras vão conversar entre elas, quais obras eu quero que as pessoas deem de cara quando elas saem. Eu tenho que ir lá para ver o espaço, eu tenho que sentir, tem uma energia esse espaço, né? Esse museu, que é o Museu Nacional da República, ele é uma aura ali dentro de Brasília, né? Ele é tipo um corpo do Niemeyer, ele faz parte, ele já tem um diálogo arquitetônico, assim, naturalmente. Eu gosto de que o espaço desafie meu trabalho. Que ele fuja um pouco do cubo branco para uma outra esfera, para ele realmente estar ali, tipo, em diálogo direto com aquele espaço. Cara, daí a gente vai fazer uma de 20. Então, cortar uma placa de 25 por 6 Acho que era isso. e meio, 25 por 6,5. Ali naquela. Quero dar uma máquina mais barulhenta. Será que o Arthur empresta aquela obra pra gente levar pra Brasília? Ai, ele me ligou, nem retornei. Será que eu ligo? Eu vou passar isso pro Guilherme. Ele me ligou... Você foi na exposição do Felipe? Eu vou ligar. Aproveitar e ligar. O que era pra gente falar com ele? Aproveitou, que já tô me filmando, já tô trabalhando. Aproveitar... Falar que a gente... fala da exposição, falar que eu tava querendo a obra, queria visitar o ateliê dele. A gente junto, sei lá. Oi, tudo bem? Perfeito. Deixa eu te contar, aproveitar que eu tô no telefone com você para te fazer uma pergunta, pedir um negócio. Sabe aquela obra do Rodrigo Sassi que tá na sua coleção? Então, você acha que ele vai fazer uma exposição individual lá no Museu Nacional em Brasília, que é aquele museu que parece a Oca? Você acha que a gente poderia levar essa obra que tá aí para a exposição? É. E...
Não, vai, tem seguro e tudo. E sem contar que vai ser legal, porque vai estar mostrando... A gente pode até colocar a coleção Arthur Lescher na ficha técnica. Chique, né? Deixa eu te contar uma outra coisa. Então, deixa eu te contar. O Rô queria ver se ele passava aí também. Eu sou representado hoje por 2 galerias. Uma galeria na França e uma galeria aqui em São Paulo. A galeria da França é uma galeria pequena, chama Nosco Gallery. E a galeria aqui de São Paulo é a Central Galeria, que é a galeria mãe. Então, a que me representa atualmente no circuito nacional. Eu acho que a gente cria uma relação de amizade com os galeristas e a gente vai viajar junto, faz feiras, enfim, nacionais, internacionais. Então, acho que existe um convívio bem intenso quando você é representado por uma galeria. O papel da galeria, assim, acho que muitas pessoas têm a impressão que o papel da galeria é vender obra de arte, né? Mas o nosso papel vai muito além, né? Uma das coisas que a gente faz é tentar inserir os artistas em instituições e museus. Então, nesse momento, o que eu e o Rodrigo a gente está planejando, a gente está focando muito no institucional, né? E também agora a gente está focando muito no livro dele. O que eu acho interessante da pesquisa do Rodrigo é como ele usa o material. Porque ele usa o material do concreto e da madeira de uma maneira muito sinuosa, né? Porém, os materiais são muito rígidos. E então, a sensação que você tem quando você vê uma escultura do Rodrigo é quase como se fosse um traçado de um desenho. Porque o desenho, quando você está segurando um lápis, ou uma caneta, uma tinta, um pincel, enfim, o gesto que você consegue fazer é muito mais solto do que quando você está trabalhando com a escultura. Então, o processo do Rodrigo vem muito a partir do desenho. Ele começa pelo desenho para daí ir para o tridimensional. Deu certo? Aí. Calma aí. Deixa eu pular nessa daqui. Bom, meu nome é Rodrigo, eu sou assistente do Rodrigo também. A gente se conhece desde os 15 anos de idade, a gente era colega de colégio, assim. Eu também sou artista plástico, trabalho com pintura e no meio tempo eu ajudo ele na parte de marcenaria aqui. A gente já se entende com poucas palavras, né? A gente já trabalha bastante tempo junto. Eu acho que o fato da gente ser amigo assim desde a adolescência contribui para essa dinâmica funcionar de maneira bem orgânica. Eu faço de tudo aqui, né? Organizo, saio para fazer compra, ajudo a fazer escultura, vou montar, a gente faz de tudo. Essa obra que está aqui na Marginal, ela se chama Escultura Parcialmente Funcional.
ele é um desdobramento do meu trabalho, que ele tem uma outra linha de pensamento. Então, é um projeto que ele se aproxima muito mais do design e da arquitetura de uma outra maneira que não a que eu trabalho normalmente no ateliê, que é mais em cima da obra, é um trabalho mais braçal, que eu vou desenvolvendo dia a dia e as coisas vão mudando. Então, a ideia desse trabalho são 3 esculturas iguais, né? Que elas estão posicionadas em diferentes pontos da ciclovia e ela funciona como um banco. Então, a ideia seria ter um pit stop para ciclistas, para eles pararem, descansarem, sentarem lá e aproveitarem a obra, não só contemplando a obra, mas usufruindo ela como um equipamento urbano mesmo. Primeiro o Rodrigo foi uma das inspirações para Fará e eu, pessoalmente, colocar obras na cidade, né? Então, em 2006, eu fui para Portugal, em Sintra, fui lá comer aqueles travesseiros de Sintra, e aí comecei a ver um monte de escultura no caminho, né? Numa praça pública. Falei, poxa, estava com a minha esposa, eu falei, pô, Lu, quero trazer isso para São Paulo. Já logo em 2007, eu vejo um monte de caçamba espalhada pela cidade, não para recolher entulho, mas sim com arte, né? E aí depois fui descobrir que foi o Rodrigo. E aí, puxa, convidamos o Rodrigo para estar permeando a cidade de São Paulo com as obras e esculturas dele, que eu sou fã, inclusive coleciono. Uhum. Vou. Enquanto isso, vamos passar um paninho, pega um paninho lá. A gente está no espaço Fama, Fábrica de Arte Marcos Amaro, aqui em Itu. Aqui era uma antiga fábrica de tecido e que ela, eu não sei há quanto tempo, mas recentemente ela foi ocupada com obras de arte, é um projeto do Marcos Amaro. E aqui atrás tem a obra Tríptico, é uma obra que eu desenvolvi para o espaço, ela foi pensada exatamente para cá, a gente chama de Site Specific, e ela chama Tríptico porque ela tem essa ideia de unir 3 espaços diferentes. Eu acho que a ideia da forma desse trabalho era criar uma natureza que explorasse um pouco essa construção humana. Então eu imaginei, não sei, uma planta que ela fosse cobrindo a parede ou um bicho que estivesse ali tomando corpo dentro desse espaço. Esse tipo de trabalho ele exige um pouco de um condicionamento e já faz um tempo que eu faço esse trabalho. Esse tipo de trabalho faz 11 anos, alguma coisa, 10 anos, alguma coisa assim. E ele é um trabalho muito físico, né? É um trabalho que ele não é só braçal, ele é corporal. Então é um trabalho que eu subo escada direto, eu carrego peso e pego material na rua, como a gente já foi pegar. E às vezes acontecem alguns acidentes também nessa obra aqui. É uma obra que está... Enfim, a gente está numa plataforma que tem uns nichos aqui para baixo, para os lados. E na montagem eu até caí nesse buraco aqui, me acidentei um pouco, mas nada grave. O meu assistente acabou finalizando a montagem. Eu fiquei só meio de diretor aqui nessa montagem, infelizmente. Mas às vezes acontecem algumas coisas assim.
são nossas expressões artísticas, né? Assim, maneira como a gente se comunica. A gente se comunica há milhares de anos através de desenhos, né? Acho que a primeira forma de comunicação antes da escrita foi a questão dos desenhos rupestres, né? E a gente quando é criança, enfim, eu acho que o desenho, acho que é galinha. E o trabalho é isso, é expressar alguma coisa que a gente quer passar para frente.